passar a bola São para a vários, Suzy. são vários problemas Uma pergunta num bem só. interessante essa, hein? E isso é mais comum, eu até escolhi essa pergunta aqui, tem outras que Tem várias. englobam nessa aqui. Eu e Roberto, a gente também trabalha com palestras para casais e a gente encontra muitas pessoas com esse tipo de problema. Mulheres que nunca tiveram prazer, né? no sexo, né? Nunca atingiram um orgasmo e não falam a respeito disso. Né? E isso é lamentável. E, infelizmente, o pastor deve saber disso e Suzy também, no meio cristão esse número é maior, porque talvez o tabu seja maior de falar, de buscar ajuda, eu não sei. Mas eu ouço mais esse assunto, esse problema, esse tipo de pergunta de pessoas que são cristãs. E eu acho isso um absurdo, né? Porque Deus nos fez para ter vida e uma vida em abundância. Vida abundante a todos os aspectos, inclusive no sexual, né? E aí, como resolver esses problemas? Vamos começar pelo começo. Lá, destrinchar. Vamos lá, Suzy. Ela, de certa forma, já está dizendo de onde vem o problema, né? Ela já tem essa noção. Como resolver uma situação como essa? Complexo. Bem complexo. Se você quiser compartilhar a sua experiência, né, pra gente comparar. A minha experiência foi que quando eu tinha uns 7, 8 anos, eu fui passar as férias de verão na casa do meu avô, né, o pai da minha mãe, da minha avó também. E foi um período, assim, foram acho que umas 2 semanas com as minhas primas, com a minha irmã e tal. E nesse período eu percebi, hoje, olhando para trás, de que meu avô estava me privilegiando em alguns aspectos, né, em questão de presentes e em várias situações, assim, também de elogios e tal. E eu achando isso... criança, né? 7 anos. Não sabe identificar isso. Mas que seja, daí eu também fiquei doente nesse período. Fiquei com febre e tal, minha avó me medicou. E a gente nós dormimos todas juntas no mesmo quarto. E numa noite ela ficou mais preocupada e tal, como ia ser a noite. E o meu avô então disse, vai dormir, fica tranquila, eu vou ficar vendo TV aqui. Qualquer coisa, eu tô acordado. E eu sei que naquela noite eu tive um pesadelo. Eu acordo no meio da noite com o meu avô colocando as suas mãos nas minhas partes íntimas. Não tava bem escuro, mas eu acordo meio desnorteada e me viro e volto a dormir. E no outro dia de manhã eu digo pra mim mesma, isso é um pesadelo e isso jamais aconteceu. E como é um pesadelo, é uma coisa ruim, pra quem que eu vou falar uma coisa dessas? Guardei isso pra mim anos. Lá pelos meus 15 anos, então, conversando com uma amiga e tal, naqueles papos adolescentes, a gente entrou num assunto parecido sobre abuso e tal. E eu meio que vomito esse pesadelo. Passando anos assim, sem falar isso pra ninguém. E eu até fico meio assustada comigo por ter falado isso. E daí eu começo a me perguntar, será que isso não aconteceu de verdade? Porque até então, eu cresci muito na minha infância com medo, assim, do estupro, né? A gente ouvia muito, assim, de notícias da Kombi branca e assim, dos caras que ficam querendo fazer foto com você saindo da escola e tem que tomar cuidado e com estupro e não sei o que, da casa abandonada. E eu achava que isso era horrível, assim, que isso era o estopim. E abuso, eu nunca tinha entendido o que é abuso sexual. Eu nem sabia da proporção do mal que isso pode fazer com uma criança, com uma mulher que seja. E logo depois dos meus 15, a gente se conhece, eu falo pra ele disso, a gente namora, e daí que nem o Maico, daí eu achei que estaria solucionado. Porque, ele ia ser meu marido e tal, meu noivo, namorado, e falando isso pra ele, eu ia tirar essa pedra do meu coração, da minha mente. Que é nada, a gente faz tudo certinho, como o Maico fala, a gente se casa, e a nossa vida sexual não funciona. Porque daí eu tenho vaginismo. O que é vaginismo? É quando a vagina não se abre para penetração. Ela se contrai, né? Isso, é um músculo. Mas você chegou a ter certeza que teu avô realmente fez? Eu tenho certeza, pelos indícios. Agora porque... sim, né? Não, na sim, época, só claro para saber. que não. Ela chegou, depois começou a observar tal e viu que ele tinha... É que teve daí coisas concretas de vizinhas, de outras meninas com as mesmas características. É que ele era motorista de ônibus escolar. Então, não, só para entender isso também. Ele fazia rotas com meninas assim, e assim, foi reincidente. Um dado bem importante é a cada hora 3 crianças são abusadas no Brasil, a cada hora.
Dessas crianças, 90% são abusadas por um familiar ou alguém conhecido, alguém muito próximo da criança. Vizinho, tio. Né? Acabou de Então, falar, né? infelizmente, é muito mais comum do que a gente pensa. Sim. E antigamente, hoje a gente já costuma ter um diálogo mais aberto com os filhos, né? Sim, sim. Eu, pelo menos, também sempre tive essa preocupação com os meus filhos, alertei desde pequenininho, e a gente já cria os filhos de maneira diferente. Mas no nosso passado, tempo, a não, nossa né? geração, ninguém falava sobre isso. A gente não sabia o que era sexo, o que era abuso, não se falava sobre isso. Então, era algo feito escondido que a gente, por achar aquilo estranho, continuava mantendo escondido. Sim, sim. Até entre irmãos, né? Sim, Quando irmãos têm uma discrepância de idade muito alta, isso acontece. E infelizmente isso acaba virando, aquela sujeira que a gente põe debaixo do tapete, mas lá na vida futura acaba saindo. Sim. E aí no seu caso, você achou que, né, só falar, ter a compreensão do marido ia ser o suficiente, não foi. Não foi. E aí, como que você entendeu que isso era um problema e que você precisava de ajuda, Suzy? A gente brigou muito, porque eu fugia do sexo. Inconscientemente eu arranjava motivos pra gente brigar, pra discutir, pra não rolar o sexo. Vou brincar, tava sempre com dor de cabeça. Esse problema eu não Ela não tinha dor de cabeça, mas ela brigava. Achava motivo pra brigar. Sim, e como a gente era pastor, né? A gente casou pouco antes de entrar no ministério. Então, eu sabia, nossa, eu tinha lido todos os livros do Jaime Camp. E na época, assim, o que tinha a teoria tava top. Nossa, sim, ato conjugal e tudo. Só que daí, como a gente tinha um dia de folga na semana, que é o nosso domingo, era nas segundas, lá pelas 17, 16 horas eu arranjava um motivo pra brigar. Era briga, hoje tem o romance com hora marcada, na época era briga com hora marcada. Briga com hora no inconsciente, né? Mas sim, demorou. Acho que a primeira coisa é buscar ajuda. Sim. Porque por mais que tu se abra com o teu marido, ele é homem. Sim. Ele o conhecimento dele vai ser limitado, então de E buscar também realmente é ajuda. tendencioso, eu vou ver não a partir de uma forma de te ajudar, né? Sim. Mas a gente foi fazer terapia na época. Quando fala ajuda, buscar ajuda certa, né? Sim. Exatamente. Você, com certeza, no consultório atende algumas mulheres, né? Que te Você quer ver, buscam com esse tipo de problema. Doutor, não tenho libido. Não, teve um caso agora, recente, né? Uma senhora, 40 anos, jovem, né? Sim. E da coisa tá uma avalanche, tá? Na vida moderna, a falta de libido, tanto de homem como mulher, e em qualquer idade. Antigamente era o pessoal, não, porque tá casada há 30, 40 anos, agora não. Ela tem 40 anos, assim, doutor, olha, tô que nem uma árvore, parada. Eu brinquei, coitada da árvore, né? Mas, quer dizer, não entender, desde que a gente começou a conversar, tal, porque tem várias causas, tem causas psíquicas, né? Casos, né? Que mexeu muito com o teu emocional, mas também pode ter causas hormonais, pode ter, E existe medicamentos. medicação para isso, doutor? Da causa, Edna, depende da causa. Para causa física, no caso, o vaginismo. Tem medicação para isso? Tem, quer ver, por exemplo, não sei no caso da Susan, mas, por exemplo, se ela não chegou a tomar remédios para tratar a parte emocional, no mínimo um acompanhamento de terapia ela teve que fazer, né? Para quê? Porque no fundo ela tem que relaxar na hora da relação sexual, e pelo contrário, na hora ela ficava tão tensa que ela, vamos dizer, fechava toda, literalmente. Neurologicamente, o nosso cérebro, ele segue padrões. Então, as nossas primeiras experiências sexuais, nesse caso, e aí no seu caso, não foi uma experiência sexual, mas foi uma experiência onde você foi tocada, né? E aí, mais tarde, quando você é tocada novamente, qual é a referência que o teu cérebro tem? Aquela primeira da infância inadequada, de dor, de uma coisa estranha, esquisita, de um jeito que nunca ninguém te tocou. O que o cérebro repete? Aquela química, exatamente igual. Esse testezinho do limão que a gente fez aqui, não tinha limão nenhum aqui, mas o cérebro sabe o que é um limão, ele repete química exatamente como se fosse um limão. Então, quando você vai novamente para ter um momento íntimo que alguém vai te tocar, e aí teu esposo, por mais que você queira e deseje, mas o cérebro, que age sozinho, e ele tem funções automáticas, ele automatiza, ele vai repetir a mesma química da infância, daquela situação desagradável que você achou que era um pesadelo.